Vamos lá, galera, professor Rei aqui, para quem não conhece lá do canal Na Estrada com os Profs, e hoje a gente vai dar sequência na matéria, trabalhando com a tal da função composta, beleza? Ó, função composta. Vamos lá. Basicamente, o que é uma função composta? De maneira bem grosseira, função composta é colocar uma função dentro da outra. Tu vai perceber como não é nada difícil, o problema muitas vezes é a parte simbólica. Vamos lá. Lembra que para a gente trabalhar com função, nós temos relações entre diagramas. Então a gente vai criar aqui a função f, beleza? Lembra lá que na função a gente tem um conjunto que é chamado de conjunto domínio, simbologia algebricamente por x. Então eu vou colocar aqui o primeiro conjunto, exatamente a letra x, beleza? Então a gente vai ter a função de quem? A função de x. Lembra que essa função, ela gera alguma coisa. O que a função vai gerar mesmo? Vamos lá para o rascunho só para lembrar rapidinho? Então, olha a ideia. Lembra que a escrita para trabalhar com função é f de x, gerando quem mesmo? Gerando a nossa imagem, que é y. Precisa frente para vocês enxergarem aqui. Então, lembra que cada vez que tu tem a função de x, ela gera a imagem que nós chamamos de y, ou seja, y é a mesma coisa que f de x. Por isso, simbolicamente, vamos voltar lá, tu vai encontrar aqui ó, o nome, a função de alguém, gerando exatamente esse resultado que é f de x, beleza? Essa seria a representação simbólica para a nossa função. Porém, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma função chamada de função composta, ou seja, na sequência, perceba, ó, eu já coloquei um outro diagrama aqui e vou chamar de uma outra coisa. Agora eu não vou chamar mais de função f, porque agora eu quero criar uma função nova, a tal da função g. Mas essa função g vai ser criada a partir da função já existente. Então, o que acontece? O nome desta função em relação ao domínio dela. Veja lá, ó, o nome da função em relação ao domínio dela. O que tu vai gerar a partir de agora vai ser a função g. Mas cuidado que não é a função g de x, é a função g do domínio. Então, tu passa a ter a função g de quem? Do meu domínio. E esse domínio passa a ser a minha f de x. Então, essa passagem direta que a gente faz, que é chamada de composição. É chamada de g de f de x. Professor, que esquisita essa simbologia. É só uma questão simbólica, mas como eu falei no início, é colocar uma função dentro da outra. Vamos para a prática, vamos para a ideia das funções prontas aqui que tu vai compreender muito melhor. Perceba, duas funções, f e g. Lembra que a função é do domínio, a função é do domínio. Esse xzinho aqui, ele pode ser trocado por qualquer coisa que o teu exercício venha a pedir. Então, por exemplo, antes de fazer a função composta, perceba ideias que vocês sabem fazer e não são nada difíceis. Olha aqui, ó, quero calcular isto aqui, g de 1. O que é g de 1? No lugar do domínio, eu estou colocando o número 1. Aqui tinha um x, vou até destacar para vocês, e ele se repete aqui. Então, aonde tem x, tu vai fazer essa substituição. Tu passa a ter o quê? 3, que vai multiplicar o valor de x, que agora passa a ser 1, menos 2. E vai fazer uma continha tranquila. A gente vai encontrar, então, que a função para o ponto 1, a função g, vai ser 3 vezes 1, que é 3, menos 2, ou seja, g de 1 passa a ser exatamente 1. Tá aí. Exatamente essa troca que eu acabei de fazer, tu pode fazer com qualquer coisa. Esse nosso x aqui, ele passa a ser o nosso domínio. Então entenda, tu pode trocar ele por qualquer coisa. Professor, qualquer coisa mesmo? Sim. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Se eu quiser trocar agora por um g de a, então o x vai virar agora um a. Perceba que é exatamente a mesma expressão, mas no lugar do x eu coloco a, 3a menos 2. Pronto, é só fazer uma troca. Professor, mas faz o que com isso? Nada. Tu está criando uma relação onde agora a tua dependência depende não mais do x, depende do a. Não tem conta para fazer, acaba exatamente aí. Como eu disse, pode trocar por qualquer coisa. Se aparecesse um quadradinho, g de um quadradinho, passa a ser 3, que multiplica um quadradinho, menos 2. Eu sei que não faz sentido uma prova pedir para trocar por quadradinho, mas a ideia é que vocês entendam que
este x, este domínio, ele pode ser trocado por qualquer coisa mesmo. Um número, como foi feito aqui, vocês são acostumados a fazer, uma letra, como eu fiz aqui, ou uma simbologia, como eu fiz aqui. O que isso tem a ver com função composta? Função composta é colocar uma função dentro da outra. Então, ao invés de trocar por essa letrinha, trocar por esse quadradinho, veja aqui, ó, tu vai trocar por uma função. Aqui a gente cria de verdade a nossa composição. Até o momento eram alguns exemplos aleatórios. Agora a gente vai ter de verdade a composição. Veja lá, g da f de x. Então, lá na função g, a função g é 3 que multiplica o domínio. Então vai ficar 3 que multiplica, vou até colocar de outra cor aqui, o nosso domínio, que nesse caso é a tua f de x, da sequência menos 2. Pronto. Isto é fazer a função composta. Tu colocou uma função dentro da outra. Professor, acaba aí? Claro que não, né? Porque olha aqui, ó, essa função f, nós temos ela fornecida aqui no nosso exemplo. Então, tu vai trocar a expressão f de x pela expressão que o teu enunciado trouxer, que nesse caso é 2x mais 1. Veja lá, vamos encontrar aqui que a tua função g da f de x vai passar a ser 3 vezes f de x. Quem que é f de x? 2x mais 1. Então, 2x mais 1 menos esse 2. Pronto, agora aplica a distributiva e vamos resumir, digamos, a nossa expressão algébrica. Esse 3 vai multiplicar aqui e vai multiplicar ali. Vamos lá? G da f de x vai passar a ser 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes mais 1, mais 3. Esse menos 2 simplesmente repete. G da f de x passa a ser 6x mais 1. Prontinho. Acabou exatamente aqui. Não faz mais nada. Professor, mas não tem que igualar a zero, achar valor de x? Não, você está criando uma outra função. Então, ao colocar uma função dentro da outra, a resposta final passa a ser uma função e não qualquer número aleatório que a gente possa encontrar, beleza? O que eu quero que tome cuidado é com a parte simbólica. Muitas provas, como a UEM, por exemplo, dificilmente colocam esta simbologia. Eles preferem usar uma simbologia que vocês costumam chamar de GOF. Ó, assim, ó. Não é GOF, é G bola F. Então, G bola F de x simboliza exatamente a tua composição. Tu colocou a função f dentro da função g. Perfeito? Professor, mas se eu fizer o contrário, aqui tu fez a g da f de x, se eu fizer f da g de x, passa a ser a mesma coisa? Vamos testar. Observe o seguinte, agora é f da g de x. Agora é um processo contrário. Por que contrário? Porque no primeiro exemplo, eu peguei como embasamento a função g, e no domínio da função g, eu coloquei a função f. Agora, ó, quem vem por fora? O f. Então, dentro da função f, que eu vou colocar a função g, beleza? Enquanto eu vou fazendo aqui, eu quero chamar o meu amigo professor, para quem não conhece, professor Glemstein, ele vai me dar uma força aqui, ele vai apagando o quadro para mim e já vai colocar alguns outros exemplos. Presta atenção em mim, não sei se ele vai aparecer na imagem, mas presta atenção em mim. Foca eu, tá bom? Vai ter alguém lá apagando o quadro. Beleza? Mas foca aqui, vamos lá. Então, voltando. A f da g de x. Vamos fazer exatamente o processo contrário. Veja lá. Então, consegue filmar para mim ali? Olha aqui, ó. Quem que é a nossa função f? A nossa função f, 2x mais 1. Então, é dentro desta função aqui que tu vai colocar a função g. Vamos lá, então. Olha como funciona. Fica lá. 2 que vai multiplicar o teu domínio. O teu domínio agora passa a ser g de x. Daí, não esqueça, tem a sequência. É 2 que multiplica o domínio mais 1. Então, vamos lá colocar este mais 1 aqui. No mesmo modelo do exemplo anterior, agora a função g de x está fornecida pelo teu exemplo, então tu vai substituir, ficando lá f de g de x passa a ser igual 2 que multiplica. Quem que é a função g? Vamos lá, a função g ela passa a ser 3x menos 2. 3x menos 2. Então, tu vai trocar por 3x menos 2, beleza? Então, olha,
Detalhe aqui, fez a troca aqui e daí agora vai fazer o mesmo processo que a gente fez no anterior, fazer distributivo. Então, olha lá, f de g de x passa a ser 2 que multiplica 3x, 6x. 2 que multiplica menos 2 passa a ser aqui menos 4. Esse mais 1, tu repete. Então, a gente vai encontrar que a f da g de x passa a ser 6x menos 3. Professor, posso simplificar? Não, isso é uma função. Professor, posso igualar a zero? Não, isso é uma função. Tu não vai manipular nada dela, a não ser que a tua prova peça, ok? Então, mais uma vez, isto é o teu resultado. Ele pediu uma composição. O máximo que pode acontecer é a prova, como eu falei, usar a simbologia diferente. Aquilo que vocês chamam de FOG, seria assim, ó, F bolinha G de X. Isso é a simbologia que pode aparecer e 6x menos 3. Retomando a pergunta que eu fiz, F de G de X é igual a G de F de X? Perceba que não, ok? Porque são situações diferentes. Professor, nunca pode ser igual? Existem alguns casos que a gente pode ter essa coincidência sem problema nenhum, mas de maneira geral, se caísse, por exemplo, uma afirmativa em prova, onde o cara perguntasse, considere duas funções quaisquer, é correto afirmar que g da f de x é igual a f de g de x? Tome cuidado que esta afirmativa é falsa. Ou seja, tu vai anotar que, de maneira geral, essas composições são diferentes. Beleza? Então perceba que fazer uma composição é a mesma coisa que uma troca numérica. Tu vai trocar o teu domínio por qualquer valor que seja. Professor, gostei, não é tão difícil assim. Realmente, o problema é como que a prova pode cobrar isso da gente. Beleza? Então, o professor Glemsen já passou no quadro para a gente ali, a gente vai fazer dois exemplos que agora seriam processos inversos, seriam processos de trás para frente. É o que acaba complicando. É aquela coisa que vocês falam, professor, quando tu explica até parece que eu entendo, quando eu vou para o papel, quando eu vou para a prova, quando eu vou para o exercício, parece que muda tudo. Não é que muda tudo, o cara vai tentar te induzir ao erro. Vamos lá, dois modelos de questões que a gente vai fazer. De trás para frente, veja o que acontece neste exemplo aqui agora. Seja a função f de x igual a 2x mais 1 e a função f de g de x igual a 6x menos 3, beleza? O que a gente tem? Tem uma função e a sua composição. O que ele está pedindo? A função g. Ele quer exatamente a função g. Ele não deu as duas funções iniciais e pediu para fazer a composição. Ele já trouxe uma composição e através dessa composição nós vamos encontrar esta função g aqui. Perceba, a gente acabou de entender como faz uma composição. Então eu sei compor. Como ele está fornecendo a função f de g de x, eu, por conta própria, também vou criar essa f de g de x. Quer ver? Olha a função aqui, ó. F de x. Então, eu vou criar f de g de x. Eu vou criar a função f de g de x. Como que fica? No lugar do x, vou colocar a função g. Então, isso aqui vai passar a ser 2 que multiplica g de x mais 1. Professor, para que serve isso? Serve para fazer um comparativo. Olha o que eu acabei de criar. Eu, por conta própria, acabei de criar esta composição. Porém, a tua prova também trouxe esta composição. Significa que, como está no mesmo exercício, mesma simbologia, são coisas iguais. E tu vai fazer um comparativo entre as duas. Ou seja, esse 2x mais 1, ele é igual a esse 6x menos 3. Então, olha aqui, ó, 2 que multiplica g de x mais 1 vai ser igual a 6x menos 3. Tu acaba de criar uma expressão onde tu consegue encontrar esse g de x. Vamos isolar aqui para trabalhar com ele. Então, olha o que acontece. 2 que multiplica g de x vai ser igual. Esse 1 tá mais, vai passar menos. 6x menos 3 menos 1. 2 que multiplica g de x vai ser igual a 6x menos 4. Agora basta isolar esse g de x.
tu tem o 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então a gente encontra que a g de x vai ser igual a 6x menos 4, tudo dividido por 2. Como tudo está dividido por 2, tanto 6 quanto menos 4 tu consegue dividir por 2 e g de x passa a ser 3x menos 2. Pronto! Acabou de descobrir o que o exercício estava te pedindo. Um processo contrário, um processo mais interessante, um processo que normalmente cai em prova, ao invés de simplesmente lhe pedir para fazer a composição. A gente partiu de uma composta e de apenas uma função e encontramos a outra. Ô, professor, legal, acho que entendi. É sempre assim? Cuidado! Tem exercício muito parecido, mas com uma pequena mudança ele deixa a coisa um pouco mais complicada. Olha o nosso segundo exemplo. Parece muito com o primeiro. Ele fornece a função f e também fornece uma composição. O problema agora é que a composição não é a f de g de x, a composição é a g da f de x. Então aqui a coisa fica um pouco mais interessante. Não é apenas fazer essa troca que a gente fez aqui. Aqui a gente criou uma composição e fez uma comparação. Ali já não tem como fazer essa comparação, porque se eu trocar esse meu x pela expressão g de x, eu crio f de g de x, que a gente sabe e viu no exemplo anterior, lá no primeiro exemplo, que são coisas diferentes. Então, muito cuidado com isso. Olha o detalhe agora do que a gente precisa. Nós temos ali no enunciado a seguinte proposta: g de quem? Vamos colocar aqui, g de f dx. Isto aqui que é exatamente igual a 6x menos 1. Perfeito? Só que o que a gente precisa encontrar nesse momento aqui? A gente precisa encontrar a expressão f... Opa. Nesse momento aqui, só deixa eu corrigir o exercício aqui, ó. A gente vai precisar encontrar, senão fica fácil, né? Olha a pergunta que estava aqui no quadro inicialmente. A gente tinha a expressão f e ele estava pedindo a função f, daí não teria conta, né? Daí estaria muito fácil, tá bom? Então olha aqui, ó, vamos voltar, desculpa lá, ó. O exercício, na verdade, ele tem que pedir g de x, senão não faz sentido. Quer dizer, faz sentido e fica fácil para todo mundo, mas aí não é o caso. Então, de novo, ó, ele deu a função f, deu essa composição e quer achar lá a função g, bom? Então veja o que a gente quer encontrar. Nós queremos encontrar a função g. Então, olha a diferença aqui. Nós temos essa expressão e queremos encontrar essa. Então o problema é que eu tenho g de alguma coisa, mas eu quero g de outra coisa. Então significa que esta coisinha aqui de azul, a f de x, ela tem que virar exatamente isso. Esse passa a ser o nosso detalhe. Isto deve virar isto. E vamos lá, nós temos isto, ó, 2x mais 1 é a tua f de x. 2x mais 1 é exatamente a nossa f de x. E esse 2x mais 1, como eu notei aqui, ó, ele tem que virar o quê? Ele tem que virar exatamente o teu x. É aqui que a coisa fica um pouquinho esquisita, porque tem 2x aqui, mas tem que entender que são coisas diferentes, tá bom? Não é exatamente o mesmo x, porque era uma expressão inteira que quer virar esse x. No teu caderno aí, quando for fazer, se tu quiser escrever letras diferentes para talvez clarear e não confundir, escreva. Eu aqui no quadro, como tenho giz de cor diferente, eu vou mudar a cor dos dois. Então tem que tomar cuidado que o teu objetivo é isolar esse x aqui em função desse outro x que está aqui. Entenda que são coisas diferentes. De novo, são coisas diferentes. Tu tem que isolar esse em função desse aqui. Olha a expressão que tu vai criar. Tu vai criar a seguinte expressão. 2 que multiplica esse xzinho de amarelo que tu vai isolar, vai ser igual a esse xzinho de roxo. 1 estava a mais, passou menos. Tu vai isolar esse xzinho de amarelo. Então esse x de amarelo vai ser igual a esse x de roxo menos esse 1 dividido por 2. O que significa isso?
que esse xizinho de amarelo aqui era o que eu estava buscando para que eu possa trocar dentro da minha expressão e encontrar exatamente a g de x. Quer ver como é que funciona aqui, ó? Essa g que a gente está buscando, ela tem que virar essa g de x, mas entenda que ela deriva disto aqui. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui para vocês agora compreenderem a nossa proposta. Totalmente antididático, apagar o quadro com a mão. Mas vai lá, olha aqui, ó. G de f de x é a mesma coisa que g de 2 que multiplica x mais 1. Eu só troquei a expressão. Isso de azul significa isso, que estava sendo igual a 6x menos 1. O que nós vamos fazer agora? Esse x que está aqui será substituído. Mas não esqueça que esse x é o mesmo que está aqui. E ele será substituído por quem? Pelo x de amarelo que tu encontrou ao lado. Olha que bacana o que vai acontecer aqui, ó. G de 2 que multiplica a expressão que eu encontrei. X menos 1 sobre 2. E tudo isso vai ser igual a 6 que multiplica a expressão encontrada. X menos 1 sobre 2, menos aquele 1. Olha como matemática é mágico. Tu substituiu uma expressão esquisita, olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse 2... Opa, esqueci do mais 1 aqui, desculpa. Aqui, mais 1. Ficou um pouco pequenininho aí, mas aqui, ó, mais 1. Não pode esquecer na prova lá. Daí, olha como é mágico. Este 2 com este 2 vai simplificar. Este mais 1 com menos 1, eles se anulam. Olha que bacana o que aconteceu. Sobrou o quê? Sobrou g de x. Exatamente o que nós estávamos procurando. E vai ser exatamente quanto? Simplifica esse 6 com este 2, sobra 3, que vai distribuir aqui e vai sobrar 3x menos 3. Aquele menos 1 que estava lá, repete o menos 1 e tu vai encontrar então que g de x passa a ser 3x menos 4. Tá aí um exercício super bacana e interessante para que tu possa trabalhar com função composta. Beleza? Era isso, galera. Espero que possa fazer bom proveito dessa aula e até a próxima. Fechou?